Opa, suave, meu nome é Blake e assim, eu sou um cara que sempre fico meio à deriva quando o assunto é achar uma filosofia, um modo de pensar que me ajudasse de fato. Mas isso mudou de um tempo pra cá. Existe uma filosofia que, depois que eu conheci ela, com toda certeza, ela mudou completamente a minha vida pra melhor. E se eu te falasse que essa filosofia vem de um personagem cujo tempo de tela é melhor do que o tempo de uma bola? Pois é, apesar de aparecer pouco, ele me fez mudar completamente minha visão de vida. E ela também pode mudar a sua. Então, bora lá. O nome desse cara é Shinsuke Kita. E ele vem do anime de Haikyuu. Pra quem não sabe, Haikyuu é um anime de vôlei que, por algum motivo, também é um psicólogo gratuito. No anime, ele, além de falar sobre o vôlei, obviamente, ele também fala sobre as jornadas dos personagens, falando sobre as suas histórias, superações. E um desses personagens é justamente o Shinsuke. Nós o conhecemos numa partida que acontece mais pra frente no anime, e ele é o capitão de um time chamado de Inarizaki, que ele é conhecido dentro da obra como um dos maiores do país, sendo considerado no segundo maior, se não me engano. Só que assim, mesmo ele sendo o capitão do segundo maior do Japão, ele faz nem parte do time titular. Ou seja, o cara mesmo sendo capitão, ele quase nem joga. Mas eu não tô aqui pra falar o que ele faz com a bola, e sim sobre a sua filosofia. Os adultos entendem o processo, enquanto as crianças focam no resultado. Esse pensamento de Shinsuke demonstra que uma coisa que a maioria das pessoas, principalmente hoje em dia, esquece, que é justamente o processo. Shinsuke veio para nos falar sobre justamente a importância do processo. A construção de hábitos, as ações que fazemos no dia a dia, muitas vezes são ignoradas por serem menos perceptíveis, né? Menos abrangentes. E no final, a gente só consegue focar naquele objetivo ou recompensa final. Só que quando temos esse pensamento, junto com ele, vem uma grande tendência de ansiedade e procrastinação. Pois afinal de contas, a gente tá focando em algo que nem existe, tá ligado? É óbvio que sempre devemos correr atrás do que a gente sempre quer, dos nossos sonhos, mas ignorar o processo que envolve a conquista desse sonho é um grande problema. Assim, isso que vem nos falar que além do objetivo que queremos alcançar, devemos nos importar com o processo também. Só que pensar desse jeito existe um grande esforço. O fato é que mesmo sendo um pensamento simples, ter a prática de bons hábitos e constância não é a coisa mais fácil do mundo. Se fosse, todo mundo estaria fazendo. Ter constância em hábitos ou atividades é o que nos define. Mesmo que a gente não perceba, nós somos a soma do que fazemos todos os dias. Então, seguindo essa lógica, aqueles hábitos que fazemos diariamente, como escovar os dentes, ficar stalkeando sua ex, bem que eu faça isso, né? Mas são de alguma forma fatores que juntos resultam no que você é hoje. Isso acontece também em hábitos bons, como por exemplo ler, praticar atividades físicas e etc. Tudo isso demonstra o que somos no final, não que escovar os dentes não seja um hábito bom. Pelo amor de Deus. Então surge a questão: como mudar meus hábitos para hábitos bons? Uma forma de fazer isso é basicamente pela repetição. Você faz aquela atividade repetidas vezes até que, no final, ela se alinhe com a sua rotina. Aliás, esse é o fundamento que está muito presente no Shinsuke. Ele é descrito como um personagem muito calmo, principalmente durante o jogo. E por conta disso, ele se torna um dos personagens que exala confiança. Não porque ele acha que é o melhor de todos. Isso deve ao fator que é até bem simples, que é o que diferencia ele dos outros. Ele consegue repetir nos jogos o que ele faz no treino. Um estudo de neurociência juntou diversas pessoas e fizeram essas pessoas a jogar aquele joguinho lá de Tetris, sabe? Nos primeiros testes, os participantes gastavam muita energia cerebral para jogar aquele jogo, por terem criado estratégias ou estarem aprendendo a mecânica do jogo, pois afinal eles não tinham nunca jogado aquele jogo. Só que depois do tempo, com os participantes jogando diariamente ao longo de uma semana, os resultados mostraram que eles gastavam menos energia cerebral e, consequentemente, já não se preocupavam tanto. Shinsuke busca o mesmo resultado. Ele repete os movimentos que ele faz no vôlei para que, quando ele chegar na quadra, tenha o melhor gasto de energia possível. Aí vem a confiança dele, pois afinal de contas, porque você vai ficar nervoso sendo que você fez aquilo várias vezes? E levando isso para nossa realidade, isso ainda é mais eficaz. Quando praticamos e repetimos certas atividades com frequência, seja estudar, limpar ou treinar, a tendência ao repetir esses hábitos é torná-los mais fáceis de executar e, por consequência, evitar a procrastinação e o peso de fazê-los. Só que é claro que há certas coisas que a gente faz que essa ação de repetição muitas vezes não funciona. Por exemplo, como arrumar o quarto. Quem gosta de arrumar o quarto, né? Certas atividades temos repulsa de repetir, seja por serem chatas ou entediantes, assim como há outras que temos vontade de repetir ainda mais, como ver os vídeos do Blake, né? Mas Shinsuke aparece justamente para mostrar uma forma de burlar isso. Ele faz as coisas que tem que fazer porque é justamente bom para ele. Uma fala que a sua avó
disse pra ele na infância demonstra muito isso. Quando você está fazendo algo bom, mesmo que ninguém esteja olhando, os deuses estão. Você já deve ter ouvido essa frase assim algumas vezes na vida. Eu particularmente ouvi várias. Kita, ele não tá muito preocupado com os deuses de fato, mas sim com seus objetivos. Ele simplesmente acredita que, se ele fizer tudo bem feito, no final, ele vai se sentir bem. Hoje em dia, estamos tão à deriva de recompensas rápidas, dopaminas baratas, que esquecemos das coisas simples que fazemos todos os dias. Ficamos horas e horas recebendo um montão de estímulos. Ficamos tão focados em buscar motivação, seja naquelas pessoas que aparentemente são melhores do que a gente, e que, apesar de ter uma motivação naquele momento, ela não se sustenta. Pois as atividades, mesmo que sejam normais, elas são muito mais poderosas do que qualquer motivação. Isso que tem a sua rotina inteiramente baseada nisso. Ele faz o que faz porque ele fica feliz com isso. Os sucessos que vêm depois são subprodutos disso. Em uma cena no anime, diz que consegue a camisa oficial do seu time, algo que ele demorou anos pra conseguir. E numa explosão de emoções, ele começa a chorar. Isso demonstra que os dias de lutas constantes fizeram difícil que finalmente conquistar aquele objetivo. Após tanto tempo, o técnico reconheceu suas habilidades. A filosofia desse personagem é realmente muito inspiradora, muito mais do que qualquer vídeo motivacional. Isso que mostra que conseguimos alcançar nossos objetivos através do processo que leva até ele. Mostra que o ato de praticar e repetir nos torna as melhores a cada dia. E se fosse para resumir a sua filosofia dividir uma cena, seria esta: fazer direito todos os dias, cuidar de si mesmo, limpar e organizar, ser grato, jogar vôlei, fazer tudo isso porque é simplesmente bom. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. Fiquem com Deus. Tchau.